Voltamos. Última aula agora sobre iluminismo. Espero que não fique grande, eu vou tentar não falar muito, vou me segurar, tá, gente? Vamos falar sobre os economistas iluministas, porque sim, estamos falando de ciências humanas, estamos falando sobre o pensamento iluminista e a economia faz parte disso, né? Então, se um dos questionamentos é justamente a questão econômica, o mercantilismo é tão questionado, então é óbvio que os iluministas vão criar uma alternativa para o mercantilismo. Qual vai ser essa alternativa? Bom, a gente vai ter na França um movimento na economia chamada de fisiocracia. É a resposta da economia, né, nos moldes iluministas. É o pensar a economia na França, uma alternativa ao mercantilismo. Né? Vamos ler aqui esse nome grande e complicado. Enquanto isso, deixa eu tirar isso aqui da frente. Bom, fisiocracia significa governo da natureza, até pelo fato da França não ter se industrializado à época do Iluminismo, alguns economistas iluministas pregavam que a riqueza das nações estava baseada na implantação de um capitalismo agrário, com o aumento da produção agrícola. Então, a fisiocracia é uma economia pautada na natureza, né, nos produtos naturais, né, nos que a gente chama hoje na economia de commodities. Tá? O que são commodities? O que são ativos naturais? É a agricultura, é a pecuária, é a mineração, são todas as riquezas que vêm da natureza, que vem da agricultura, que vem da pecuária, que vem da mineração. Então, são os recursos naturais que são a riqueza de um Estado. Para eles, essa é a riqueza, não o comércio. Aí vai estar justamente a crítica ao mercantilismo. Então, para eles, a base, né, mais importante da economia é o agronegócio, é o capitalismo agrário. Né? Então, o aumento da produção agrícola estaria aí a solução da riqueza na França. Então, a riqueza era o agronegócio. Isso porque a gente tem que pensar que a França, desse período, não era um país industrializado, era um país basicamente agrícola. Enquanto a Inglaterra investiu em manufaturas durante todo aquele período que nós estudamos, né, desde o governo de Elizabeth I, com os cercamentos e com o financiamento das manufaturas são indústrias rudimentares, mas são, a França não. A França era um país basicamente agrário, agrícola. Já a corrente liberalista acreditava que o Estado só seria verdadeiramente poderoso se fosse rico, e para enriquecer, o Estado precisava expandir as atividades econômicas capitalistas. Para expandir as atividades capitalistas, o Estado precisava dar liberdade econômica e política para os indivíduos. O liberalismo econômico é uma corrente, né, da economia lá da Inglaterra, tá bom? Porque a Inglaterra já é um país industrializado. Então, eles vão defender o liberalismo econômico. O que significava isso? Que a riqueza dos países, a riqueza de um Estado, estava no trabalho, estava nas atividades laborativas exercidas por aquele Estado, e que esse Estado não deveria interferir na economia, que a economia ela deveria se gerir de acordo com o mercado. Ela iria se expandir naturalmente. Os capitalistas fariam essa expansão. A burguesia, naturalmente, iria cuidar da expansão do capitalismo e da riqueza. E por isso o Estado não deveria intervir na liberdade econômica e nem na política econômica e nem nas ações dos indivíduos para gerar prosperidade ao Estado.
Será que a gente conseguiu entender isso? Né? Fisiocracia, França. Liberalismo econômico, Inglaterra. Então, os fisiocratas são franceses e vão dizer que a riqueza está nos produtos agrícolas, agrários da natureza, do agronegócio, da agricultura, da pecuária, da mineração. Né? Essas são a riqueza de um país. Já o liberalismo econômico, liderado na Inglaterra, vai dizer que a riqueza de um estado, de um país, é o trabalho, né? O trabalho é a fonte da riqueza. Quanto mais trabalho, quanto mais se produz, um estado é mais rico. E para enriquecer, para expandir, não é necessário que o Estado intervenha na economia, intervenha no mercado, porque o mercado ele vai se autorregular. Tá? Os próprios capitalistas, a própria burguesia vai cuidar disso. Então vamos ver quem são os pensadores da economia durante o período do Iluminismo. Na França, a gente tem François Quesnay. Ele é fundador, né, da ideia do fisiocracismo. Ele é o fundador do fisiocracismo. Ele vai sustentar que existem leis naturais agindo nas sociedades humanas, sendo inútil contrariá-las com regulamentos ou sistemas. Para ele, a agricultura era a fonte de riqueza da nação. Era para a intervenção era contra a intervenção do Estado na economia. Então, François Quesnay, ele é o fundador do pensamento fisiocrático, ele vai sustentar que a fonte de riqueza é a agricultura, é o agronegócio, a fonte de riqueza de um país, é o que ele produz naturalmente, e aí, no caso, como é natural, é inútil que exista regulamentação sobre isso, porque não adianta, o governo não vai regular se o tempo vai estar bom, se vai chover muito, se vai fazer muito calor, se vai ter seca ou não, certo? Não existe como regular essas questões naturais. E para isso o Estado não tem que, na verdade, intervir na economia, porque a economia é uma questão natural, já que a economia vem da natureza, no caso dos fisiocratas, tá bom? Vicente Gournay. Vicente Gournay, ele vai cunhar a famosa frase em francês laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixa ir, deixa passar, libera a economia. Não há realmente o que se fazer para segurar a economia. Ela é livre, laissez-faire, laissez-passer. Dizia que, além da terra, a indústria seria outra fonte de riqueza. Propunha total liberdade para o comércio e a indústria. Sua frase consagrada foi laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer. Ou seja, deixe fazer, deixe ir, deixe passar. Laissez-faire é hoje a expressão símbolo do liberalismo econômico, na versão mais pura de capitalismo, de que o mercado deve funcionar livremente, sem interferência e com apenas o suficiente, com suficiente regulamentos para proteger os direitos de propriedade. Então, Vicente Gournay, ele vai cunhar essa frase de que laissez-faire, laissez-passer, então deixe passar, deixe fluir, deixe o mercado agir de forma livre, que ele mesmo vai se autorregular. Ele acredita tanto que a riqueza vem da terra quanto das indústrias, né? Tanto a indústria quanto a terra, quanto a natureza, são fontes de riqueza de um país. Né? Mas não é necessário que o governo intervenha nas questões econômicas. Não é ele que vai dizer o preço das coisas, né? O mercado ele vai se autorregular de acordo com a necessidade, de acordo com a procura, de acordo com a escassez, de acordo com a abundância. Então, são coisas naturais e que o governo não deve se meter, que é o que acontecia no mercantilismo, como a gente já viu. No mercantilismo, os reis absolutos, eles diziam
como seria a economia, quanto valia determinada coisa, qual seria o preço, como deveria ser negociado, o que realmente tinha valor na sociedade, era dito pelos governantes absolutistas. Estou querendo passar, mas não sei por que não está passando. Bom, Adam Smith, agora a gente está falando da Inglaterra, do liberalismo econômico, na figura de Adam Smith. Então, Adam Smith ele vai escrever um livro que é muito conhecido no liberalismo, ele é o pai do liberalismo econômico, tá? Hoje em dia a gente escuta muito falar sobre o liberalismo na economia, sou liberal na economia, sou liberal não é liberal no costume, e isso, conservador e etc. Quando a gente fala de liberalismo na economia, a gente está falando de não intervenção do Estado na economia. Os liberalistas, eles entendem que o Estado não deve intervir na economia de forma alguma, que o mercado ele se autorregula. Então, Adam Smith, A Riqueza das Nações, na Riqueza das Nações, critica a política mercantilista. Pregava que o trabalho livre, sem intervenção do Estado, era a verdadeira fonte de riqueza para as nações e deveria ser conduzido pela livre iniciativa popular. Também defendeu que a economia deveria ser dirigida pelo livre jogo da oferta e da procura do mercado. Como eu disse, Adam Smith ele vai como liberalista, como pai do liberalismo econômico, ele vai defender que a riqueza de uma nação, a riqueza de um país é o trabalho, e aí pode ser o trabalho na fábrica, pode ser o trabalho no campo, é o trabalho. Quanto mais pessoas trabalhando, quanto mais se tem trabalho, quanto mais se produz, mais rico é um país. E que não deve haver intervenção do Estado nessa fonte de riqueza, que é a verdadeira, que é o trabalho. E que é a economia. Então, o Estado não deve intervir, deve ser livre o trabalho e deve ser livre a economia. A iniciativa popular ela deve ser muito favorecida pelo Estado, né? Então o povo ele tem que ser incentivado a produzir e a trabalhar, a criar, a gerar riqueza, né? E ele vai defender a nenhuma espécie de intervenção do Estado nessa economia, porque o que vai determinar os preços, o que vai determinar o valor de alguma coisa na economia é a lei da oferta e da procura. Adam Smith vai defender que quanto maior a oferta de um produto, mais barato ele se torna, e quanto menor é a oferta deste produto, mais caro ele se torna. Então, o mercado vai se regular desta forma. Quando se tem muito de um produto no mercado, ele vai valer menos, porque tem muito, tem abundância. Quando ele está escasso, o valor dele aumenta. É por isso que quando não é época do tomate, o tomate custa caríssimo, porque se produz pouco tomate, o preço do tomate sobe. Quando é época da safra do tomate, e aí tem muito tomate, o preço abaixa. É isso que ele está explicando, né? Que não tem necessidade do governo falar quanto deve custar alguma coisa, porque o mercado ele se regula sozinho, né? É a lei da oferta e da procura que vai determinar a economia, o preço das coisas, o valor das coisas, o valor do trabalho, o valor de tudo. Então, é aí que a gente, né? Ui, já fui por fim. Que a gente aqui termina falando sobre a economia no iluminismo, sobre essas mudanças da economia. E aí vamos falar sobre as ideias aí iluministas se espalhando pelo mundo,
porque sim, vão se espalhar. A importância do iluminismo, a importância da Revolução Francesa, né, não foi a primeira, a Revolução Inglesa foi a primeira, né, mas a importância deles é porque eles acabam espalhando essa ideia para o mundo todo. Começa na França, mas se espalha por todo o mundo, por todos os continentes, essas ideias novas, né? Esse pensamento novo, essa nova forma de enxergar o mundo e de enxergar as coisas, né? Então, entre os mais ricos, entre as classes mais abastadas, entre a burguesia, eles vão se organizar para divulgar essas ideias em reuniões de salões, em cafés, né, em festas. Eles vão se organizar para fazer a divulgação dessa ideia, para fazer leituras a respeito de filosofia iluminista, para divulgar essas ideias entre esses meios, tá bom? Entre os mais pobres, o analfabetismo era gigantesco, nós já falamos sobre isso. Na França, entre 1790, atingia aproximadamente 50% dos homens, ou seja, metade dos homens na França eram analfabetos e 75% das mulheres. Então, mais do que a metade das mulheres, quase a totalidade delas era analfabeta. Então, eles não tinham como se informar através dos livros, através da enciclopédia, não era essa a forma que era transmitido, né? Era transmitido através mesmo da conversa, né? De noções práticas. Tinha uma necessidade e que os iluministas, que muitos filósofos tinham de ter acesso ao povo e de falar para o povo e passar essa informação que não fosse pelos meios através da leitura, porque não era o meio pelo qual seria compreendido por essa população. Então, vai existir um movimento também muito de se conversar a respeito, chegar até a população. Se usava muito de jornais, de charges, de imagens, para plantar essas ideias na mente da população. Mas foi algo que foi muito mais trabalhoso e aonde foi mais difícil chegar. Tanto é que quando a gente for ver sobre Revolução Francesa, o povo mais pobre vai participar da revolução, sim, mas eles vão ter uma forma mais radicalizada de tratar tudo isso, essas ideias, porque para eles não foi muito bem trabalhado, não foi construído de forma do conhecimento cultural, de elaborar essa ilustração, essa ideia. Aí a gente tem as radicalizações. E por isso que é importante a gente estudar, é importante a gente conhecer, é importante a gente debater e conhecer a história, porque conhecendo as ciências humanas, a gente amplia o nosso leque de conhecimento, de informação, e com isso a gente acaba, né, terminando, dando fim um dia a essas desigualdades, a essas dificuldades, ao radicalismo, ao fanatismo, à intolerância, né, ao racismo. Então, essas ideias iluministas, elas são divulgadas até hoje por mim, professora de História, pelos professores de literatura portuguesa, pelos professores do Brasil inteiro. A gente tenta, nosso trabalho é esse, de iluminar cada um de vocês, nossos alunos, e fazer com que vocês se tornem seres humanos melhores, seres humanos mais capazes de argumentar, de entender a sociedade que a gente vive, né? Se tornarem cidadãos de verdade, tá bom? Um beijo, meus amores. A gente termina a aula aqui. Acabamos o tema iluminismo. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar a Revolução Francesa, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.